en las nalgas de mandarín. Vamos aqui falar de um cenário do futuro, não é? Uma coisa futurista, que é o mundo chega ao limite da sua produção. Acabou a produção, tudo o que seja produção de coisas novas no planeta Terra vai fazer com que o mundo acabe mais depressa. Então passa a ser obrigatório reciclar. A reciclagem é obrigatória. Acabou os minérios, acabou o petróleo. O planeta tem que ser alimentado por coisas que já existam. Não se pode escavar nada. É preciso ter assim atenção. Isto foi em 98, quando uma organização que tem a sede em Atlântida, que é governada pelo povo lagarto, não é? Que controla secretamente a Terra, achou que ou vocês seguem esta nova diretiva ou o planeta já não dura muito mais tempo. Mas quando a lei passou para o mundo dos homens, cá para cima, foi subvertida e foi só apenas aplicada ao show business. Ou seja, em vez de ser aplicada à construção, à indústria, à agricultura, à pecuária, à mineração. Diz-se mineração, Miguel? Tu que já trabalhaste numa mina? Diz. É mineração. É. Tu que és biólogo. Exato, e és de Espanha. Os espanhóis sabem como é que se minera. Não, mineração, está bem. Minerar, sim. Não sei E se então? é um bocado brasileiro, mas está bem, está de mineração. É, mas Continuando. a Wikipédia O parece Miguel sempre fez brasileiro. a tese de mestrado do Google. Exato. Quando eu duvida. A Wikipédia. La mineración. Pronto. E então esta cena, esta lei passou, mas foi só aplicada ao cinema, à música, à TV, esse tipo de coisas. E isso explica um bocado porque é que as coisas neste momento estão assim. Porque é que há só remakes, porque é que há só reboots, porque é que há prequelas e sidequelas e reimaginings, essas merdas todas. Porque existe uma lei secreta que o existe, porque as empresas, a Disney, a Universal, a Fox, a Sony, têm imensa vontade em criar coisas novas e têm ideias originais, mas não deixam porque existe esta lei que obriga... O povo lagarto. Exato, o povo lagarto diz, amigos, só reciclar. E se o universo cinemático conta como reciclagem ou não? Conta como reciclagem. Conta. Então Ok. aquela merda Muito bem. sempre é tipo comer a própria merda, andar à volta. Isso é bom. E então, neste espírito, e porque nós somos um podcast que subiu de nível e já está considerado, segundo as leis do meio, como sendo um podcast que faz parte do show business, vocês são obrigados a tomar uma decisão. Agora fazem parte do sistema secreto, não é? Daqui a um tempo vão fazer uma entrevista com o povo lagarto, e vão ter que deixar este podcast que é verdadeiramente original, não é? Isto não pode ser, não pode. Estamos a ir contra todas as leis e tem que fazer um programa de TV. A vossa opção é, ou vão vender panelas e suplementos vitamínicos a velhas, que vos amam e adoram-vos, e têm que ter, mas só podem ter parceiros sexuais com mais de 72 anos. Têm que injetar botox 3 vezes por dia, não é? Porque como tem aulas com o Jorge Gabriel, para terem a cara dele, têm que meter botox 3 vezes por dia. E têm que fazer o pequeno almoço à Sónia Araújo todos os dias e depois no fim têm que segurar o alguidar para onde ela vomita. Para manter a forma. 2. A segunda opção é apresentar a meteorologia na RTP2. Sim. E têm que garantir... Quem é que está a soprar para cima do microfone? Quem é que está aqui? Sou eu, se calhar, desculpa. Deve ser. Pronto. O cão entrou-me na garagem e veio-me lamber a pizza que eu tinha no Ok. chão. E tu estavas a fazer Aqui contigo. pior que estragado. A pizza? Antes fosse. Vem-me lá ver. Não Assim, precisa mais partilhar. mas fica bom. Isso ficou bem. Ficou no tom. A segunda opção é apresentar a meteorologia no telejornal da RTP2 e vocês têm que garantir que a Alberta Marques Fernandes não se embebede. Cada vez que ela se embebeda, vocês têm que desativar a fúria com a única maneira possível conhecida pela ciência, que é com conilingus. Ou seja, tenho que escolher ou vender panelas e segurar a cabeça da Sónia Araújo enquanto ela vomita e comer velha de 72 anos, ou apresentar o telejornal da RTP2 e garantir que a Alberta Marques Fernandes não se embebede. Tendo em conta que tenho que fazer um conilingus cada vez que ela se embebede. E ela embebeda-se muito, porque aquele tempo que vocês estão a apresentar a meteorologia, a gaja pega num garrafão de 5 litros
Acho que vamos ter que tagar a Alberta Marques Fernandes no Twitter com este episódio. Então, claro, ela vai amar. Mete logo um like. E dizer, é verdade, confirmas. Só assim, sem dizer o que é E ela verdade vai ou o dizer, que é que ela "Epá, confirma, que ela estava- para ter que ouvir. Estava a ver que nunca mais me arranjavam alguém para controlar isto. Olha, só por causa disso vou para a segunda opção. Pode ser que isso realmente se torne realidade e que ela me peça qualquer coisinha, portanto. Vou para a Vais para a segunda. Alberta? Vou para a Alberta, sim. Vou porque depois eu faço e pode ser que por pena também retribua, não é? Ela retribua. Mocão, não é? Ainda por cima sou coxo. Exato, eu sou coxo. Portanto, pode ser que por pena ela retribua. Eu também vou escolher a segunda, sim. Até porque ela pode olhar para vocês e pensar, foda-se, é melhor não beber, senão aquele gajo também vai fazer-me um cornelinhos. Também pode ser por aí, sim. Também Eu pode também acontecer faço e a gente essa sabe opção. passar mesmo. Prefiro, pronto, manter-me por aí do que as velhotas. Muito bem. e também tinham que, esqueci-me de dizer, também tinham que fazer com que o Fernando Mendes não comesse enchidos. Em qual? Na primeira? Na segunda. Mas na segunda. temos que manter a coisa realista, caramba. Pronto, mas aí, exato. Aí acabou por não. Mas Fica tínhamos de fazer assim. alguma coisa ao Fernando Mendes, não? Exato, que é o que tu Epá, querias. Tinhas que depende. perguntar, não é? Depende. Isso depois via-se. Não veio no contrato. Está bem, Muito está bem. sim, Não senhor. pode E por ser- falar em coxos e coxas, será que a patareca das coxas é mais apertadinha por ser torta? Isso vai ser Pedro. uma nota e é... Não, é uma pergunta que lembrei-me outro dia quando estava na cama. Será? Porque aquilo é tipo, tem ali um desnível, não é? Pode ser que fique mais apertadinho. Opa, Ou não? pois, ou então tens que fazer uma curva, não é? Quando entras, tens que virar à esquerda. Miguel, tu queres de biologia? Espanhol. Opa, eu nunca tinha pensado nessa merda. Então fica para investigares. Mas Para um próximo episódio, tirares-nos a sim, dúvida. faz uma curvatura para o lado da perna maior, não é? Da perna descaída, pois. Não é? Vira para o outro lado depois, não sei. Não, isso tem que haver, tem que se fazer uma ressonância magnética para ver isso. Mas se calhar só dá com um coxo que esteja ao contrário, para depois para bater certo. Ah, sim, Acho- sim. Depois. Um coxo de perna direita tem que apanhar uma coxa de perna esquerda. Eu não sei que seja, mas tanto faz, não é? Porque se for a mesma perna, encaixa de frente, não é? Se for a perna a outra, encaixa de trás. Mas por acaso o tema cinéfilo deste episódio estou a gostar muito. É um tema muito interessante. O tema são referências, easter eggs e MacGuffins que têm, como podem ver, Tem tudo a ver. tudo a ver com aquilo que acabamos de falar, não é? Porque O Cunilings da Alberta Marques Fernandes é um easter egg ou É um um- McGuffin? eu acho que é uma referência, na cunilinguagem. Cunilinguagem é muito bom. Temos que registrar esse termo. É patente, E podemos cunilinguagem. fazer cursos, não é? De 6 semanas. Com o Miguel só dura 2. Que até depois podes fazer cunilinguagem gestual. Ai, quando a linguagem já escola é muito bom. Esse dá 50 CTFs. 100 horas. É logo Mas meio doutoramento. Logo meio doutoramento. Pós-graduação já. Ai, cunilinguagem gestual é o melhor de sempre. E tem uma saída do caralho. Acho que o mercado é em expansão agora. Ai, temos de dizer ao Renato para usar isso numa série qualquer da Netflix. Cunilinguagem gestual. Mas tem que ter um R, daquele R registado. Exato, Caramba. nálogos do mandarim. Sim, Então, mas senhor. agora, mantendo no tema, vamos falar um bocado aqui de referências. Porquê? Porque há pouco tempo saiu, há pouco ou há muito, não sei, depende, quando isto atingir aí Foi há algum tempo, não há é? algum tempo. É isso. A questão do Ready Player One, não é? Que é um filme que vive das referências e que se alimenta das referências. Epá, e agora com o Marvel, não é? E com estes filmes da Disney, com os universos cinemáticos, Star Wars, Pescadelas de Olhos, isto fala-se muito e vê-se muito referências de uns filmes a outros e a coisas que não estão de alguma maneira presentes no filme e deviam estar. E eu queria falar convosco acerca de qual é a vossa opinião em relação a isto. Se vocês acham que isto é um fenómeno recente, se é um fenómeno já antigo,
Mas então estás a falar de easter eggs, né? Diferente dos MacGuffins. Sim, easter eggs e referências. São Neste coisas- momento, sim. McGuffin temos Sim. já para o fim. Ok. Eu não sei se é uma coisa recente. Eu tenho a ideia que agora depende um bocado de cada geração, não é? As gerações apanham agora melhor porque Tem mais informação, não é? E mais acesso tem a mais tudo. informação, exatamente. Antigamente tu não sabias tudo e mais alguma coisa, não vias tanta, ou se calhar vias muita coisa, mas não vias tanta coisa, até vídeos de YouTube com essas referências, com tudo e mais alguma coisa, e portanto tu acabas por apanhar muito mais referências do que apanhavas antigamente. Agora, Pois. se calhar, por exemplo, mesmo eu não vi o Ready Player One como vocês, mas se calhar se metes alguém com 15 anos a ver o Ready Player One, para ele não há ali easter eggs quase nenhum, não é? Mas se pões um gajo que viveu ali os anos 80 com 30 e tais, com 40, se calhar vai apanhar muitos, portanto, não sei, não faço ideia, por acaso nunca investiguei se nos anos 60, 70. Existem alguns, mas por exemplo, tu antigamente ias ao cinema e só os únicos easter eggs que tu ouvias falar eram aqueles que a tua turma do liceu apanhava, não é? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia tens o mundo inteiro a reportar. Sim, não, e agora também tens produtos como o Ready Player One ou o Stranger Things que vivem assumidamente Pois, de das referências, não é? referências Tu antigamente podias ter uma referência ou outra, como o Tarantino faz, não é? Sim, E o Tarantino já é um bocadinho noutra... também é um noutra- bocado forçar a barra. E é de um bocado no sentido de homenagem, né? Nós É, já é aquele homenagem, já é assumido, mas se calhar antigamente tinhas era mais essas referências um bocadinho mais escondidas e quem sempre funcionavam fez- mais como referência no sentido artístico do Quem que se- propriamente hoje, que tens esta amálgama nostálgica, não é? Quem tinha algum hábito de fazer estas coisas era, por exemplo, George Lucas e Steven Spielberg, não é? Sim, Que faziam, por exemplo, Sim. nos Saltadores da Arca Perdida aparece o R2D2 e o C3PO Exatamente, lá sim, numa sim, cena, sim, não é? Numa, Sim. quer dizer, ninguém repara, só E no, agora. e no Phantom Menace aparece naquele ET, filme com o Miguel o ET. adora, o ET, exatamente. E aliás, até explicam que é por isso é que no ET o gajo, quando viu o Yoda, ficou assim surpreso, tipo, uau, Yoda, tu aqui, não é? Tendo em conta Mas eu foi acho que os easter eggs antigamente, ou pelo menos pelo que eu estou agora aqui a ver rapidamente na internet, numa pesquisa, baseavam-se muito nessa espécie de cameos, não é? Os cameos eram os easter eggs. Hoje em dia os easter eggs já são trabalhados de outra maneira, se calhar com mais, de uma forma mais sublime, não é tanto um cameo, mas uma referência, uma frase, E foi industrializado, personagem. é uma coisa que foi industrializada. Exato. Porque, por exemplo, tu tens easter eggs antigos que eram só metidos para ter alguma piada, como por exemplo no Predador 2 aparece um crânio de um alien. Sim, não é? sim. Significa que o Predador é tão E depois lixado. deu a merda que deu, não é? Exato, mas na altura o pessoal achou imensa piada. E, por Nós exemplo, podíamos tinhas escrever coisas. um filme que voltávamos atrás no tempo para impedir que esse argumentista fizesse isso, e assim os AVPs nunca aconteciam. Exato, não, mas já aconteciam, porque acho que antes disso já havia essa ideia. Ah, era? Não é? Acho que sim. Então esquece. Mas, por exemplo, tu tens uma questão a Disney. Os desenhadores da Disney nos anos 60 e 50, quando faziam filmes, às vezes metiam um caralhito no meio, não é? Sim, No frame. no Rei Leão que diz lá sexo ou não sei o Sim. quê, e acho que o padre da Pequena Sereia está de pau feito, Está não de é? pau feito, e por exemplo há uma parte no Bernardo e Bianca, ou uma merda qualquer desse que é com ratos, que os gajos passam à frente de comboio à frente de uma casa e está uma gaja nua Ah, sim, é no numa verdade. janela. É Numa quando os janela. gajos. Porque na Desce o altura teto. ninguém imaginava que um dia no futuro as pessoas poderiam ter aqueles filmes em casa e ver frame a frame, porque tu antigamente nem sequer podias ver frame a frame, Claro. porque quando paravas o filme eu derretia, não é? Mas uma isso era coisa- quase Sim, um easter egg à rebelia, não é? Depois que se foi Pronto, descobrindo. mas foi um bocado também por aí, Sim, sim. que era por diversão. Era pura diversão, sim, exatamente. Até Tens ali no- um tesouro escondido, não é? E que mais ninguém descobria nunca. No Fight Club, lembram-se quando o gajo metia pizzas? A pizza, sim. Que o pessoal Sim, ficava, Do filme. esfregava os olhos e não percebia bem o que é que estava a acontecer. Isso também é um tipo de easter egg, é um easter E houve aí uma época também de que muitos dos easter eggs eram quase expressões famosas de outras personagens dos atores. Eu lembro, por exemplo, o Schwarzenegger fez muito easter egg do I'll Be Back e daquelas expressões todas do Terminator. Também o gajo, o Danny Glover, né, do Little Weapon, da arma Sim. motivo, Sim, também sim. usava muitas vezes o I'm Too Old For This Shit. Usou isso em também 3 ou 4 filmes diferentes, acho eu, e portanto também houve aí uma época, não sei se já passou ou não, mas em que havia muito esse tipo de
easter egg fácil, não é? Porque tu, por exemplo, esse do Schwarzenegger de repetir o I'll be back ou de fazer aquelas expressões do Terminator, tu associas logo, quer dizer, não é um easter egg muito inteligente que tu tenhas que apanhar. Mas também houve essa fase de fazer easter eggs não com algo visual, mas com algo do diálogo, não é? Com algo que é dito e que faz parte do filme. Sim, isso também funcionava assim. Mas agora na Marvel e no Star Wars, então é a bruta. Né? Sim. E eu acho que os gajos até usam essa técnica, como nós já falámos, já vamos falar, do Ready Player One, como uma estratégia para vender os filmes, porque imagina, há um filme que tu gostas muito, mas não queres voltar a ver. Tu, com a questão dos easter eggs e com as referências e estas tretas todas, as pessoas querem os filmes para ver 3, 4, 5 vezes para ver se conseguem apanhar tudo. Sim, acaba por ser também um desafio, não é? Eu acho que não há tanta gente que justifica assim. Há muita gente interessada nos easter eggs, mas acho que vão ao YouTube e procuram, ou na internet, e não sei se a malta tem paciência, se há assim tanta gente para estar a ver frame a frame. Digo eu, não sei, se calhar há maluquinhos ao pontapé, mas... Há maluquinhos que ficam ali e até, por exemplo, juntam-se aos 10 e aos 20 e quando aparece, todos os gritos, não é? Quando aparece, imagino eu, porque eu só vejo sempre filmes sozinho, como um alcoólico sentado no meu sofá. Outra franchise, outra coisa que também usa muito os easter eggs é a Pixar. Desde o início, sim. A Pixar tem criado uma ligação entre os filmes. A Pixar tem aquele número A113, não é? Que foi a primeira sala. Exatamente, onde eles trabalharam, que em todos os filmes os filmes da Pixar têm sempre o caminhão do Lonely Planet, tem sempre esse número, e depois vão sempre cruzando várias referências aos outros filmes, tanto que há aqueles fanáticos que dizem que aquilo é tudo um grande filme. Pois, é um universo. É malta que já passou para o outro lado. Sim, pois, é um universo. Isso é malta que não namora. Precisa de alguém para lhe chatear a cabeça. Tipo de easter eggs também, creio que o Star Wars se calhar foi quem estreou esse tipo de easter eggs, não sei se já houve no passado ou não, que é atores famosos dentro mascarados, né, que tu não sabes, por exemplo, agora como Stormtroopers, eu lembro nos últimos filmes, foi o Daniel Craig, foi o, sei lá, 3 ou 4 pessoas que acaba por ser um easter egg, não é? Isso é um easter egg, mas o gajo está com o capacete. No Star Wars até personagens principais têm capacete e nunca aparecem, como aquela gaja. Podem dizer que é a Rainha de Inglaterra, que eu acredito que está com até pode ser o Jim Morrison e o Bob Marley. Não é? Se calhar é esquema, se calhar o Daniel Craig e os outros todos que disseram que andaram lá como Stormtroopers nunca tiveram, foi só para vender. Se calhar é uma brincadeira, sim. Até podemos dizer que tivemos lá nós os três também. Claro. Podemos criar esse mito. Opa, estava aqui a ver listas de easter eggs e está aqui um a dizer que onde está o Wally, sabem? O Waldo. Sim. Aparece no Apocalipto, numa cena. Os gajos estão lá todos mortos. Não faço ideia, que nunca vi. Deitado. Eu acho que é mentira. Eu acho que é mentira porque o Mel Gibson não tem essa capacidade. E está aqui também a dizer que no Departed, cada vez que uma pessoa morre ou vai morrer, aparece um X, tipo, ou uma... Pois, mas isso vem do padrinho, não é? Em cada vez que alguém morre aparecem laranjas. É uma estratégia de narrativa. Também da homenagem, exato. Pois, e depois estou aqui a ler também que acima dos easter eggs, ou seja, depois de criar um novo conceito com o Deadpool, os meta-gags, que é ou seja, basicamente gozar com tudo, não só referenciar como gozar. Se bem que isso também já tinha sido feito no passado, né? Aqueles onde é que para a polícia e aqueles filmes todos de como é que se chamava o gajo de cabelo branco, agora está-me a dar uma branca. O Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen, exatamente. Esses filmes todos eram tudo quase meta-gags gigantes. Eram, sim. A diferença entre um easter egg e uma referência dessas é que essa referência é assumida, não é? O easter egg é escondido, não é? Exato. Não aparece. E o Ready Player One mistura muitas duas coisas, né? Tens aquelas coisas assumidas e depois tens estas centenas de easter eggs que estão lá a passar atrás, que tu só mesmo no segundo ou terceiro visionamento é que topas. Claro. E eu acho piada, é uma maneira também depois de continuares a viver o filme, não é? E explorando estas coisas que hoje realmente têm outra força, que antigamente chegavas a casa e não ias ver mais nada, né? Tipo,
Sabias que existiam os easter eggs passado muito tempo. Claro. Não, mas agora esfregam-te no nariz. Sim. Não é? Agora está. Agora com a cena da Marvel, então, Jesus Senhor. Sim. E não é só easter eggs de coisas que tu conheces cinematográficas. Vai buscar easter eggs ao material de origem, não é? Há montes de cenas que quem não conhece as BDs não percebe, não é? Ah, pois, mas depois és-me atrasado. Não é? Porque devias saber. Mas também a maior parte das pessoas também não sabem, leram alguém que sabe. Que é o Kevin Smith, normalmente é o Kevin Smith que sabe sempre tudo dessas merdas. O Kevin Smith já não faz alguma coisa. Viste o último dele, lá daquelas pequenitas? Já? Não vi. Também não vi. Aquilo começa, por acaso comecei a ver, vi um bocadinho, mas depois parei. E aquilo começa com a música dos Anthrax, com as gajas a cantar, e tem alguma piada. Só que aquilo é um filme para crianças, isso é que me tirou um bocado do. Pois. Sabes que o Kevin com Smith, os Umpalupas, não é? Sim. O Kevin Smith teve um ataque cardíaco muito complicado há 2 meses e teve a passar para o outro lado. Teve. Sim. O gajo agora está com uns pais 50 quilos a menos. Não Está sei. vegetariano e está completamente mudado. Diz que foi um abre-olhos. É o costume. Essa malta é o que acontece sempre. Vão comer alface para o caralho com os... Estou a brincar. Não, alface é bom, como alface. E brócolos. Exato. Estou a brincar. Então falta-nos só falar dos McGuffins, né? Já estivemos aqui e aproveitamos. O Cloverfield também e este modo também de trazer pistas que o J.J. Abrams não inventou, mas que reforçou, não é? Também funciona um bocadinho como easter eggs, o que ele fez com o Cloverfield e mesmo com o Lost. O que é que vocês acham? Mas esse J.J. Abrams fez de outra maneira, não é? Ele próprio cria um universo em que depois cruza easter eggs, coisas que ele imaginou com coisas que, não é? Até aquela bebida, o slow show, não é? Que aparece em todos. Sim. Não, exatamente, só que esses próprios são coisas do universo dele, que ele cria, como está sim. Ele depois põe, ou seja, em vez de ser depois do filme, põe antes como maneira de promover, ou seja, é como se fosse um pré-easter egg, não é? E que as pessoas começam ali a ver cá qualquer coisa e é uma maneira também bastante diferente de publicitar os filmes, não é? Tem MacGuffins. Por acaso só me teve Qual é o primeiro que vos vem à cabeça? É do Pulp Fiction, não é? É, também é o que vem logo à cabeça da mala do Pulp Fiction. O MacGuffin, para quem não sabe, porque há pessoas que não sabem, não é? Explica-nos lá, Pedro, o que é um MacGuffin? O MacGuffin normalmente é um elemento que faz parte da narrativa, ou seja, qualquer coisa que um objetivo ou um objeto que os personagens querem atingir, ou uma coisa que eles têm, que depois nunca se sabe, quando chega ao fim do filme, nunca se sabe o que é, porque na realidade isso é só uma força motivacional, não é? É o que faz mover o filme, exatamente. Exato, é tipo a narrativa anda à volta daquilo. De uma coisa que não se sabe o que é. No caso do Pulp Fiction, a narrativa anda à volta de uma mala, cada vez que se abre tem uma luz dourada lá dentro, não é? Que ninguém sabe o que é aquilo, mas aquela mala é muito importante e muito valiosa. E quando chega ao fim do filme, o filme acaba, não é? E nunca ninguém descobre o que é que estava dentro daquela mala, porque na realidade isso não interessa. O que interessa era a força que aquela mala gerava à sua volta. Muito bem explicado, Pedro. Podes, além do curso de cunilingus gestual, podes dar um curso também de MacGuffin. Mas porquê é que tem esse nome? Porquê é que tem esse nome? Boa pergunta, mas podemos procurar porque é que tem esse nome. Vou ver. Para não deixar aqui... Não deve ter sequer significado nenhum, não é? Porque é uma MacGuffin. Eu tenho ideia que isso foi criado pelo Hitchcock, esse termo, mas deixa ver aqui no Wikipedia. É um MacGuffin com bacon e queijo. Exato. E uma Coca-Cola média. E batatas. Não é um MacGuffin. Batatas rústicas. Depois penso para a frente aqui, não é? Está aqui, the name MacGuffin was coined by English screenwriter Angus MacPhail
e foi popularizado por Alfred Hitchcock nos anos 30. Ok. Portanto, foi um screenwriter inglês, que eu não faço ideia, que foi famoso por trabalhar com Alfred Hitchcock. Portanto, isto tudo surgiu com o nosso amigo Hitchcock. Então deixa-me lá traduzir isso para cunilinguagem gestual. Exatamente, traduz, Pedro. Ali. É assim, Pedro, que faz. E a abanar, sim, porque Que era bem maçudo. os mudos, não sei se já viste os mudos quando estão a fazer os sinais, também fazem não é? Acompanham com alguns sons. Portanto, conseguimos neste episódio gozar com coxos e mudos. Epá, eu não diria gozar, diria homenagear. E bêbadas, mulheres bêbadas. Estamos a homenagear, isto são tudo homenagens. Sim, claramente. E Eu, depois referências. de termos ido ao com a paralítica na segunda temporada, eu já estou por Tudo vale tudo. Exatamente, vale tudo. Tem mais uma Muito bem. Se alguém está a procurar, ninguém está a procurar, não é? Estou a cagar. Ninguém, mas... É o Mac O Pulp Citizen Fiction. Kane, o Rosebud. Sim, Rosebud, é Mas verdade. isso Se não bem é que esse MacGuffin, descobre-se, esse não é? descobre-se Não é? que é. Não, Então. não é. Quando se descobre, não é? Não, porque Estou a ver que É o uma lista que McGuffinzinho. Apanharam. Espera aí. Não, mas aqui diz que o Soldado Ryan, por exemplo, também é. Desmentem? Não, o Soldado Ryan é capaz. Porque o Eu Soldado acho- Ryan acaba por ser o objeto, a desculpa para aquele filme todo acontecer e depois quando os gajos vão buscar, aquilo é um bocado frouxo. É um barreto, não é? Sim, Era o Matt Damon. mas já que estamos nisto e para acabar, se calhar, o Citizen Kane é importante. Porque o Citizen Kane é quando o gajo está a morrer, ele te chama pelo Rosebud. E depois o filme todo é à procura pelo Rosebud porque eles acham que é algo muito importante. Exato. E realmente é É o que lhe faz lembrar a sua juventude. não é um trenó que ele usava quando era pequenito, chamava-se Rosebud, e foi Bom isso. spoiler, malta. Epá, Bem, quem toda não a gente viu sabe, o caralho. Citizen Kane também Tu já não vai merece dar ver. ouvir as nalgas de Madrid. Pessoal, exatamente. estou a ver o pessoal em casa. Então vou fazer uma pausa na minha revisão de todos os Avengers para ver o Citizen Kane. Não é? Exato. Não estou a ver aqui o público. Ou seja, quem queria ver já viu. Ponto final. Sim, também é verdade. Já passaram 80 anos, já está mais que na hora. Muito bem, Pedro. Deixa-me só dizer que, pelo que estou aqui a ler sobre mesmo o termo MacGuffin, tudo o que tu disseste é verdade, mas não tem que ser obrigatoriamente uma coisa que depois não é revelada. É assim o que faz mover toda a narrativa, como tu disseste, ou seja, com os exemplos que o Miguel deu não estão errados. Pode ser, por exemplo, aqui dizem que um dos MacGuffins também muito conhecidos são os planos da Estrela da Morte, né, no Star Wars. Acabas Acaba por não ser o objetivo principal. Mas fim, é o que faz, sim, é o que faz andar. é o que faz andar a narrativa, né? Portanto, muito bem, sim senhor, parece-me que temos aqui 2 ou 3 exemplos bons de MacGuffins. Maravilhoso. Está bem, sim senhor, então vá, amiguinhos. Até à próxima. Beijinhos. Tem montes de easter eggs, não é? Que a gente Exatamente, Tem. com as coxas, com a Alberta Marques Fernandes, eu sei. tem que ouvir outra vez.